Olá, meus irmãos, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Quero falar hoje sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, sobre a vinda pessoal do Senhor Jesus Cristo. A primeira vinda foi muito esperada, porque ela foi profetizada pelos profetas. Foi prometida por Deus e profetizada pelos profetas, em especial o profeta Isaías. Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isso aconteceu 700 e poucos anos depois. E ele também profetizou: o menino nos nasceu, o filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ao longo do tempo, a profecia se cumpriu. Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia. Note uma coisa: a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele nasceu em Belém da Judéia. O seu nascimento foi anunciado, foi profetizado. E na noite do seu nascimento, coral de anjos cantaram nos céus de Belém da Judéia. E ele então nasceu, chegou o menino prometido, o Deus prometido. Lembra? Isaías 7,14. O seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se você gostar dessa meditação, deixe o seu like. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Este canal, A Voz do Atalaia, é um dos menores canais do YouTube. Mas propus em meu coração falar simplesmente a palavra de Deus. Note uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, em sua primeira vinda, em sua primeira parousia, vinda pessoal, demorou 33 anos e meio. Ele viveu a maioria do tempo no anonimato. 30 anos, praticamente. Aos 30 anos, então, ele assume a sua missão, a sua vocação. Ele veio para cumprir uma grande missão e cumprir grandes protocolos estabelecidos por Deus para ele cumprir. Muitos. Eu vou falar apenas alguns. Ele veio para cumprir 7 festas no lugar dos judeus. Ele veio também para cumprir a lei e os profetas. Ele veio a este mundo para assumir o pecado na carne, cravar na cruz do Calvário. Ele veio a este mundo também para vencer 3 inimigos, fortes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Jesus Cristo venceu, em primeira instância, esses 3 inimigos, ao ponto de, na sua oração, ele dizer: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17. E Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Note, a primeira vinda do Senhor Jesus durou 33 anos e meio. Ele não foi muito bem-vindo aqui. Não aceitaram a sua mensagem. Chamaram ele de falso profeta, de comelão. Chamaram ele de beberrão, mas ele estava aqui cumprindo a missão que o Pai tinha delegado para ele cumprir. E ele se entristeceu, e muitas vezes, com Jerusalém, com os judeus.
Porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. E ele ficou desapontado com o povo judeu. Ele chegou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os pintinhos e não quiseste. Em outras palavras, ele disse aos judeus: eis que a vossa cidade ficará deserta. Jesus olhava os judeus e lhes pregava o evangelho e eles o rejeitavam. Apenas uma meia dúzia acreditou nele, na sua palavra. A grande maioria rejeitaram. Ao ponto dele dizer para aquele povo: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Jesus Cristo cumpriu o que tinha que cumprir. Ele pregou o evangelho aos pobres, aos simples, cumprindo aquilo que está no livro de Isaías, capítulo 61. Ele curou enfermos, ele libertou os oprimidos, ele operou milagres e maravilhas, e mesmo assim o povo rejeitou. Mas já estava na profecia tudo isso que iria acontecer com ele. E quando ele estava ali crucificado na cruz, cumprindo a profecia de Isaías que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. E ainda diz mais: olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o aspecto pessoal do Senhor Jesus na cruz. Estava dilacerado, inchado. O suor escorria sobre ele e o seu corpo então inchou. Na profecia diz que Deus agradou moer o seu filho. O porquê que o Senhor Jesus Cristo estava desta maneira? Nós, seres humanos, como não conseguimos compreender na totalidade, mas agora vemos. Jesus Cristo estava na cruz, recebendo o juízo de Deus em sua vida, em nosso lugar. Por isso é que a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo veio a cumprir aqui muitos protocolos. E o maior dos protocolos que ele veio para cumprir foi vencer a carne, o diabo e o mundo. E logo depois que ele ressuscitou, ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele, para animar os seus discípulos, ele disse para eles: não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós. E ele voltou 50 dias depois. Ele voltou através do seu Espírito para a sua igreja, que era pequena ainda. Hoje o Senhor Jesus Cristo está neste mundo através do seu Espírito. E aonde o seu Espírito está? Jesus Cristo disse sobre o Espírito Santo que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece. O Espírito Santo está aqui. Aonde ele está? Ele está dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E a sua igreja não é Assembleia Batista, Metodista ou qualquer outra, não. A sua igreja é seres humanos que aceitaram pela fé o Senhor Jesus Cristo
e se batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São seres humanos que foram comprados, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. É claro que esses seres humanos estão congregando nas igrejas hoje, que têm os nomes na frente do salão ou do prédio. E tem muitos nomes, mas os nomes não serão arrebatados, os prédios não serão arrebatados. Quem será arrebatado? É seres humanos que aceitaram a Jesus Cristo e estão servindo ao Senhor neste mundo, mas na realidade eles fazem parte do corpo de Cristo que está no mundo. E o corpo de Cristo não tem nome. O corpo de Cristo é pessoas que foram lavadas e redimidas pelo seu sangue. E, infelizmente, hoje, muitos que fazem parte do corpo de Cristo estão decepcionados por causa dos escândalos dos ministérios que levam os nomes nas portas dos salões. Mas além de estarmos em um salão, em algum lugar, congregando, nós somos primeiramente membro do corpo de Cristo. E só quem é membro do corpo de Cristo, esses serão arrebatados. Vejamos. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, antes de ir para a glória, o Senhor Jesus deixou uma palavra profética aos seus discípulos, quando eles chamaram o Senhor Jesus para mostrar a beleza do templo, pensando que o Senhor Jesus ia elogiar. Jesus Cristo disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. 37, 38 anos depois veio acontecer esta palavra profética. Mas no outro dia o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras, chegou para ele em particular 4 dos seus discípulos e lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, fala para nós. Quando acontecerá estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Note, estas coisas, derrubada do templo, quando Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra, eles ficaram curiosos. Tua vinda e fim do mundo. 3 coisas. 3 coisas. Uma já aconteceu. 37, 38 anos depois, a cidade de Jerusalém foi cercada pelos soldados romanos, sob as ordens do general Tito. Saquearam a cidade, mataram muita gente, trucidaram pessoas e derrubaram o templo, que era o orgulho do povo judeu. Cumprindo assim a palavra profética que o Senhor Jesus tinha dito para eles. E Jesus disse mais: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus disse isso ao povo judeu. Anos e anos se passa, alguém usado por Satanás fizeram um livro chamado de Talmud e conseguiram colocar o Talmud para observância do povo judeu. O povo judeu que anteriormente observava apenas a Torá, a lei e os profetas, agora eles têm de igualdade o Talmud. Foram enganados mais uma vez. Porque o Talmud faz
afirmações grotescas sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os judeus, até os dias de hoje, eles não aceitam Jesus, não gostam do cristianismo, eles rechaçam. O que eles amam é os cristãos quando vão lá. Na ótica do turismo, aí eles amam, porque ele sobrevive disso. Mas quanto à palavra de Deus, as profecias bíblicas, eles não observam mais, por isso estão perdidos nos dogmas, nos preceitos, no judaísmo. Eles estão dentro de um labirinto sem compreender, sem entender as coisas de Deus. E hoje eles estão aguardando o Messias. Só que o Messias que eles estão aguardando não é o Messias verdadeiro, é o anticristo. E eles vão receber o anticristo com pompas, com festa. E mais uma vez serão enganados. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, do 5 a seguir. Virão muitos dizendo, em meu nome eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Não engana a igreja. Ninguém que vem dizendo eu sou o Cristo engana a igreja. E quem é então que engana a igreja? Os falsos profetas. E diga-se de passagem, está assim de falsos profetas. No YouTube está cheio de falsos profetas, dizendo que o Senhor disse, sendo que o Senhor não disse. Eu não quero falar o nome de nenhum agora, porque se eu fosse falar, eu conheço praticamente uns 40 que eu poderia dizer o nome de um por um. Mas não é o caso agora. A Bíblia é fiel e está escrito no 6: ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Esse é o tempo em que estamos ouvindo o que está acontecendo, nação contra nação e reino contra reino. Rússia contra Ucrânia. Japão. Em vários lugares. Reino contra reino. Já está acontecendo. Mas a Bíblia diz que todas estas coisas são princípio de dor. As dores não chegaram ainda. Porque quando a Bíblia fala de dores e princípio de dor, está falando exclusivamente para o povo judeu. E quando que vai chegar as dores para o povo judeu? Não é só para eles, é para o mundo todo. Enquanto estamos agora, nesse momento, milhões e milhões e milhões, o corpo de Cristo está aqui na terra. Não aconteceu o arrebatamento ainda. Porque a Bíblia é pré-tribulacionista. Assim que acontecer o arrebatamento do corpo de Cristo, começará então as dores de parto para o povo judeu, para o povo de Israel. As dores vão se intensar mais e mais, vão crescer mais e mais. Porque para eles vai abrir um tempo de juízo. 21 tipos de juízos virão para o povo judeu.
e para o mundo todo. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Já está na profecia o tempo de juízo para o povo judeu. Daniel, capítulo 9, verso 24, está dizendo ali que está determinado para o povo de Israel e para a santa cidade de Daniel. Daniel era um judeu nato. E o anjo disse: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. É exclusivo para eles. As dores de parto. Assim que a igreja for arrebatada, se aplacará no mundo as dores de parto para o povo judeu. A profecia do livro de Mateus, capítulo 24, ela tem cumprimento duplo. O Senhor Jesus Cristo avisando ao povo judeu, particularmente, ele disse no versículo 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Jesus Cristo estava dizendo sobre aquilo que aconteceu 100 e tantos anos antes do seu nascimento, quando Antíoco Epifânio IV guerreou contra o povo judeu, invadiu o templo e sacrificou dentro do templo um porco. Mas a profecia tem duplo cumprimento. Olha o que ele disse ainda. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado não desça tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes. E ele disse: ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no sábado ou no inverno. Por quê? Porque no sábado eles guardavam o sábado e não poderia andar mais de 1 quilômetro. No inverno ninguém tinha tanta força, tanto ânimo para fugir. 37, 38 anos depois, o general Tito, junto com os soldados romanos, cercou a cidade e matou, segundo a história, mais de 1 milhão de judeus. E boa parte deles fugiram e ficaram fugitivos ao redor do mundo. Já estava na profecia de Ezequiel, Jeremias e Isaías que o povo judeu seriam fugitivos como vagabundos ao redor da terra. Mas também tinha uma palavra profética que Israel viria a brotar novamente. Leia, se você puder, Isaías 66, do verso 8 a seguir. Poder-se-ia nascer uma nação em um só dia. Sião esteve de parto, em outras palavras, ao longo do tempo esteve em sofrimento. Mas em 14 de maio de 1948, através de uma grande resolução na ONU, presidida por Ben-Gurion, um parlamentar que nem judeu era, ele era polonês. Mas nessa reunião tinha vários, inclusive um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Foi usado no contexto profético. Israel, então, nasceu, brotou. E os aviões, especialmente da Turquia, primeiros da Turquia, muitos judeus foram repatriados de volta para Israel, para o cumprimento da palavra profética que diz:
os teus filhos estão voando sobre as asas de pomba. E até os dias de hoje eles estão voltando para Jerusalém, para Israel. Hoje, Israel está frondoso, já está tudo formado. O cumprimento de Ezequiel 37 já está quase que tudo cumprido. Só falta uma pequena parte da profecia para se cumprir. Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Mas vejamos, Jesus Cristo veio em sua primeira vinda e cumpriu tudo o que tinha que cumprir. Mas falta ainda, quanto às festas judaicas, Jesus cumpriu 4, falta ainda 3 para cumprir. Mas não vou falar disso agora. Ele cumpriu a sua missão quando ele disse tetelestai, que significa está consumado. Ele suspirou e morreu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Ficou aqui ainda 40 dias. No final dos 40 dias, ele chama parte da sua igreja, que era pequena ainda. Não estava inaugurada ainda. Quase 500 pessoas. Ele chamou para o Monte das Oliveiras para despedir deles. E antes de subir, ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram. Mas muitos desanimaram. Ficou ali quase 120 pessoas. 50 dias depois, Jesus Cristo, através do seu Espírito, ele voltou, cumprindo a profecia que disse aos seus discípulos: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele voltou através do seu Espírito para a sua igreja. E ele cumpre a profecia que diz para a sua igreja: onde estiver 2 ou 3, ou melhor, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Pessoalmente, o Senhor Jesus Cristo está nos céus, assentado no mais poderoso e sublime trono. Ele está lá. Pessoalmente, ele veio a este mundo e não foi muito bem-vindo, foi rejeitado e o mataram. 50 dias, aliás, 40 dias depois, ele volta para casa. E desde então ele não voltou ainda para cá. Espiritualmente ele veio, na realidade, mas materialmente, fisicamente, ele nunca voltou. Mas ele está para voltar. Só que antes dele voltar pessoalmente, fisicamente, 7 anos antes, ele levará sua igreja através do seu Espírito. Porque para a igreja não é Jesus que vem, é ela que vai. Porque em toda a história só tem primeira e segunda vinda, não tem terceira ou quarta vinda, não tem. É primeira vinda e segunda vinda. A primeira ele veio há 2000 anos atrás. A segunda vinda, pessoalmente, não aconteceu ainda. E ele deixou dito: quando vos disserem que o Cristo está aqui ou acolá, não acrediteis. Porque na sua segunda vinda, o mundo estará em um caos sem precedente. Já estamos hoje em tempos difíceis. As fake news em todas as áreas estão predominando. Estamos em um tempo onde está funcionando dentro do chamado movimento gospel falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos. Eu não estou generalizando, não. É o que estamos presenciando hoje.
os mais famosos nos nossos dias são os falsos. Os verdadeiros estão fora dos holofotes, mas estão aí. Tem homens de Deus, mulheres de Deus, servos autênticos de Deus nesse tempo. Tem, e muitos. Mas os que estão aparecendo são os falsos. Jesus Cristo disse aos discípulos para eles ter cautela. Paulo e Pedro já disse para a igreja para ter cautela. Paulo disse que no fim dos tempos iriam ter comichão dos ouvidos, não querendo ouvir a sã doutrina. Paulo disse que no fim dos tempos haveria tempos trabalhosos, porque ia haver homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Não é o que estamos vendo hoje? Se formos analisar as lideranças das igrejas, eles perderam, parece que perderam as rédeas. Os escândalos da alta liderança estão borbulhando diante do povo nesse tempo final. O evangelho de Cristo está sendo vendido. Estão colocando preço. Os apóstolos não colocaram preço. Os discípulos não colocaram preço. Mas os de hoje estão colocando preço. Não todos. Só Deus saberá julgar o espírito do engano, que muitas vezes somos enganados. Por isso a Bíblia diz que é para ter cautela. Por isso o conselho da palavra de Deus é para nós orarmos, para termos o discernimento. Porque nem tudo que reluz é ouro. Eu sei que são poucas pessoas que vão ver esta mensagem, mas quando você ver essa mensagem, não sei o dia e a hora, mas que esta mensagem sirva para o seu elevo espiritual. Já quero encerrar, mas quero compartilhar isso com vocês. A igreja será arrebatada e estará na glória. 7 anos de festa nos céus e aqui na terra, 7 anos de tribulação e de grande tribulação. E muitos hoje que faz parte do povo de Deus estão afirmando que a igreja passará pela grande tribulação. Sim, ela vai passar, mas não a igreja fiel. A igreja que vai passar pela grande tribulação é a igreja de Laodiceia, é a igreja dos holofotes, é a igreja que foi aconselhada e não se converteu. Essa passará pela grande tribulação, mas a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, ela será arrebatada 7 anos antes da segunda vinda de Jesus. Porque a segunda vinda de Jesus, pessoal, presencial, ela é pós-tribulacionista. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja fiel, mas a infiel vai. Porque no dia, no momento em que o Senhor Jesus estiver descendo, não queira estar aqui, meu querido irmão, não queira estar aqui, minha querida irmã, não queira. Por quê? Porque a Bíblia diz: ai dos que esperam o dia do Senhor, porque será dia de treva, de densas trevas. No momento em que o Senhor Jesus estiver descendo dos céus, o mundo vai estar praticamente fedendo. Mortes em todos os lugares. Exércitos em todos os lugares.
em especial no Vale de Meguido, porque estará aqui na Terra bilhões de seres humanos que perderam o valor para Deus. Os bilhões dos quais eu estou falando são aqueles que vão aceitar a marca da besta dentro da grande tribulação. Uma pequena parte de seres humanos que não irão aceitar a marca da besta. Esses sim estarão guardados dentro da grande tribulação pelas poderosas mãos do Senhor nosso Deus. Porque está escrito para eles, em Mateus capítulo 24, o verso 13, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Esta palavra não é para a igreja, é para aquele fiel que estará vivo dentro da grande tribulação. Se ele se esforçar para não receber a marca da besta e permanecer até o fim da grande tribulação, ele passará para o milênio salvo. Porque no final da grande tribulação vai tocar a última trombeta do livro do Apocalipse, a 7ª trombeta. E aquela 7ª trombeta ali não é a trombeta para o arrebatamento da igreja. Aquela 7ª trombeta ali é o marco, é o sinal que vai cumprir. E o que é que vai cumprir? Os reinos do mundo voltarão para as mãos do Senhor Jesus Cristo. Lembra? Satanás conseguiu fazer Adão e Eva pecar, e assim ele tomou os reinos do mundo das mãos de Adão e Eva. E o mundo hoje jaz no maligno, mas no tocar da 7ª trombeta, os reinos do mundo voltarão a ser de Cristo. Porque Deus tem uma profecia para cumprir com seu filho. E qual é a profecia? Deus disse: eis que te darei as nações por herança. E isso vai se cumprir no toque da 7ª trombeta e vai se cumprir muito mais. O tempo não vai dar para falar tudo isso, mas vai se cumprir muito mais. E vai haver a ressurreição dos santos do Velho Testamento e a ressurreição dos mártires da grande tribulação para entrar para o milênio. E quando isso vai acontecer? No tocar da 7ª trombeta. Os reinos do mundo voltarão a ser de Cristo. E Jesus Cristo vai implantar o reino milenial da terra. Foi por isso e para isso que foi pregado o evangelho do reino no Velho Testamento. E por isso e para isso que o reino milenial, o evangelho do reino milenial, será pregado depois do arrebatamento da igreja pelos 144 mil judeus. O arrebatamento que vai acontecer dentro da grande tribulação não é da igreja fiel, mas sim dos 144 mil judeus que estarão sobre toda a terra. E outros que ainda estarão perdidos serão arrebatados para onde? Não para os céus, mas para Jerusalém, para recepcionarem o Senhor Jesus em sua segunda parousia. Note uma coisa: a igreja não está aguardando parousia ou segunda vinda de Cristo. Ela está aguardando o harpazo. E o harpazo não é Jesus que vem, é ela que vai. Porque o Senhor Jesus já está aqui através do seu Espírito e ele está morando dentro do corpo, dentro do seu próprio corpo, que é a igreja. E com toda certeza, o Espírito Santo será arrebatado. E ele não vai sozinho, porque ele está dentro do corpo de Cristo. Note bem, essas são as grandes verdades reveladas na palavra de Deus para nós. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia.
Compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Dê o seu like. Que Deus os abençoe ricamente.